Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde Práticas Integrativas. O NUSP é um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover, conhecimentos sobre saúde, práticas integrativas e sobre as ciências que as embasam, conectando você com profissionais incríveis que são nossos parceiros, nossos colaboradores, nossos convidados e nossas conselheiras. Hoje nós vamos falar com Henrique Souza, que é nosso grande parceiro aqui no NUSP e amigo também, e vamos falar sobre HQI, sobre as bases científicas da HQI, sobre Sérgio Secato. Quem foi Sérgio Secato? Ele já está aqui. Seja bem-vindo. Muito boa noite, gratidão, querida, tudo jóia? Noite. Você está me ouvindo bem, Henrique? Perfeitamente. Ótimo. Então vamos lá. Eu estava falando aqui do NUSP e já introduzindo você aqui, que é um dos nossos grandes parceiros aqui do NUSP. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando. E nós vamos falar aqui sobre HQI, obviamente, né? As bases científicas da HQI. E, na verdade, a gente vai começar hoje, né, Henrique, uma recorrência de falar sobre as bases terapêuticas, as bases científicas, perdão, da HQI. E, para dar esse pontapé, hoje nós vamos falar do fundador, não é isso? Quem? Sérgio Secato. Bom, eu acabei não me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional e idealizadora aqui desse projeto, que eu acho lindo, que é o NUSP. Então, fique à vontade, Henrique, fale pra gente quem é você. Bom, boa noite a todos, gratidão mais uma vez aí pelo carinho e prestígio de todos. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em HQI, né, que é a metodologia que eu utilizo para trabalhar tanto as minhas questões pessoais, como também dos meus alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de acompanhar nesses anos aí de experiência. E para mim é um prazer enorme, né, estar aqui falando sobre autoconhecimento, sobre a terapia, essa oportunidade hoje, né, falar aqui do meu querido mestre Sérgio Secato, foi quem eu aprendi essa metodologia, foi o criador e idealizador da metodologia, tive a oportunidade e o grande prazer, a grande honra, né, de conhecê-lo. E então para mim é uma alegria muito grande, então estou muito feliz aqui com esse encontro. Quem não conhece a HQI, ela é uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa mapear e identificar de forma direta e objetiva as causas dos desequilíbrios práticos que ela vivencia na realidade material. E nós chamamos de desequilíbrio porque nós entendemos que qualquer problema no nível da matéria, ele é uma consequência de um desequilíbrio informacional na consciência. E a HQI surge como uma proposta de fazermos uma eliminação a nível da consciência, eliminando as causas que geraram esses desequilíbrios na realidade prática. Então, por exemplo, um problema de saúde, na nossa visão, é um desequilíbrio informacional na saúde. Um problema financeiro é um desequilíbrio informacional financeiro. Então, isso se aplica a comportamento, a vício, compulsão, doenças, a comportamentos. Então, qualquer realidade pode ser aplicada e trabalhada com a metodologia, e a nossa proposta é sempre encontrar a causa, eliminar o que gerou, e da mesma forma que o problema nasce como uma consequência de um desequilíbrio informacional interno, quando você restaura esse equilíbrio, no caso da HQI através do processo de eliminação, você restaura então um equilíbrio como consequência na realidade prática também. Resumindo, né, vamos falar bastante sobre isso aqui, temos vários encontros já também salvo aqui no meu perfil, no perfil da Ana, do NUSP, tem muito material já também, quem quiser aprofundar um pouco, tem muito material já disponível e temos a proposta de estar sempre aqui batendo um papo recorrente aqui, explorando o assunto para que podamos trazer mais clareza aí para todos que quiserem aprofundar aí sobre a metodologia e o trabalho. É isso aí. Mas, então vamos lá, eu gostaria que você contasse para a gente. Sérgio Secato foi o fundador, foi quem começou uma trajetória que acabou levando, né, ele mesmo e outras pessoas a essa metodologia que é a HQI. Quem foi Sérgio Secato?
Conta pra gente como você o conheceu, conta um pouco dessa história, vamos fazer meio que um encadeamento legal aqui para início dessa nossa conversa sobre HQI e as bases científicas dela. Boa, vamos lá. Antes de contar dele, eu vou começar como que eu conheci ele, né? Eu começo de uma história muito comum, acredito que parecida com a maioria de vocês, né? Então, venho com problemas tradicionais, né? Buscando sempre, querendo resolver a situação. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim, desde a infância. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre quis saber o porquê de tudo. Então, eu não me contentava com respostas prontas. Mesmo que fosse algo que eu acreditasse, eu queria entender o porquê. O porquê funciona, o porquê não funciona, o porquê dá certo, o porquê dá errado, qual era o diferencial. E me intrigava muito, que eu sempre tive muita disposição. Eu comecei a jornada no início com uma inquietude interna, uma insatisfação vinda de questões financeiras. Eu tinha muitos problemas em todas as áreas, né? Só que eu jogava concreto em cima de todos os outros problemas que eu tinha e levava a vida só correndo atrás, né, do que tem para hoje e de resolver achando que meus problemas eram financeiros, não que eu não os tivesse. Então, quando começa a minha jornada, é de um conformismo com a realidade financeira. Eu tinha muita disposição para trabalhar, mas sempre andava no vermelho e sempre os problemas iam sempre se amontoando. E eu tentava resolver trabalhando mais. E não resolvia, né? Então eu queria sempre entender qual que era o diferencial. E eu lembro, isso foi no ano de 2015. 2015, eu fiz uma viagem com a minha esposa e foi uma viagem onde eu tive como se aquilo tudo tivesse aflorado. E eu sou de Belo Horizonte, né? Então quem não me conhece, sou de Belo Horizonte. Nessa viagem eu estava fora do estado e lá nós decidimos assim, eu vou mudar de vida. Eu vou voltar para BH e eu vou mudar de vida. Não sei como, mas veio essa decisão muito forte, né, nesse período. E quando voltamos para BH, isso foi em 2015. E aí eu já vinha pesquisando alguma coisa, assim, de buscando entender algumas coisas, mas nada muito aprofundado. Quando eu volto dessa viagem, eu lembrei que na minha adolescência, no início da minha fase adulta, no final da adolescência para início da fase adulta, eu tinha 2 comércios na região onde eu morava, que eram locadoras de DVD. Se tem alguém jovem aqui, não deve nem lembrar, né? Meninado, hoje é os streams, né? Mas quem já é da minha época aqui já vai lembrar. Então eram os DVDs, a gente fazia locação de DVD, eu tinha 2 comércios, não deu certo, quebrou também. E quando eu fechei a minha locadora, eu tinha guardado os meus DVDs, alguns, e eu lembrei de um que eu tinha assistido. E eu sempre fui muito cético com as coisas, né? E um deles que eu tinha assistido e tinha achado uma grande besteira era um documentário chamado O Segredo. Muito famoso, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é um documentário feito em cima de um livro que fala sobre lei da atração. Eu já tinha assistido esse documentário e falei, nossa, que besteira, né? Porque ele te passa a ideia que você ia sentar na cadeira e pensar em dinheiro e ia cair uma sacola de dinheiro. Isso não acontece, eu falei, que besteira. E me veio de assistir de novo esse documentário. Fui assistir com outros olhos. Quando eu assisti, falei assim, beleza, então toda a informação não está aqui, é que ele está passando uma ideia, né? Então eu vou pesquisar mais sobre isso. E pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisar a lei da atração, não tinha como, né? Ia acabar caindo na física quântica. Então, eu me deparei com um vídeo, comecei a estudar muito sobre lei da atração, né? E aí foi uma coisa puxar a outra e foi para física quântica. E aí também acredito que muitos que tiveram esse despertar nessa época conheceram também o trabalho do professor Hélio Couto. Então foi um dos primeiros que eu acompanhei com mais profundidade. Aquele caminho das palestras eu devo ter feito ele mais de 10 vezes. Todas aquelas palestras, eu sabia até de quais salteados, já todas essas palestras dele. E ali eu consegui encontrar muita resposta. Foi um despertar muito grande. Então, a partir dali, nasceu uma sede de conhecimento muito grande, né? Tanto em mim quanto minha esposa também. Então, nós seguimos na mesma linha e estudando tudo juntos. E tudo que falava que era física quântica, se tivesse um curso de física quântica, um livro de física quântica, um
um vídeo de física, qualquer coisa tinha o nome física quântica, despertava nosso interesse e começamos a estudar, ler vídeo, fazer curso. Então, falou a palavrinha mágica física quântica, a gente aprofunda. Eu comecei a entender muita coisa nessa época. Só que, como eu disse, né, muito curioso, eu queria entender o porquê. Então, tudo bem, nossa consciência cria a realidade, mas como que eu vou conseguir colocar isso na prática? Como que eu vou pôr isso na mão? Né? Controlar pensamento, sentimento. Eu tinha esse entendimento, mas não tinha uma forma para controlar tudo isso. E continuei com as minhas pesquisas. Até que um dia minha esposa estava indo para o trabalho, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu recebi esse vídeo, esse cara está falando alguma coisa sobre física quântica e vê se é legal. Era uma entrevista do professor Sérgio Secato. O professor Sérgio, então, era uma entrevista ali de uns 20 minutos, onde ele falou um pouco ali sobre o trabalho, sobre a metodologia. Eu não sei se alguém aqui já teve aquela sensação de amor à primeira vista. Foi a minha identificação com esse trabalho. Eu lembro que foi num finalzinho do ano, e olha que curioso, nessa época não tinha muitos terapeutas formados com a metodologia. Então era o professor Sérgio ministrando o curso presencialmente em cada cidade no final de semana. Então ele ia fazendo um trabalho formiguinha, ministrando o curso de HQI, que hoje eu tenho grande prazer e grande honra de ministrar também. Naquela época, acho que não me lembro de outro terapeuta na época fazer essa formação. Então só lembro dele ali fazendo esse trabalho formiguinha. Então cada final de semana ele estava visitando uma cidade e ministrando esse curso no final de semana. E olha que curioso, né? Quando eu acabei o vídeo, me veio assim, eu nem sabia como que era curso, como que... Foi uma pequena introdução que ele fez numa entrevista de uns 20 minutos. E ali me veio, quando eu acabei de assistir o vídeo, eu nem queria saber, foi assim, eu vou me tornar terapeuta nessa metodologia. Eu nem sabia se tinha curso de formação, nem sabia nada como que funcionava o trabalho, nada. Mas foi uma identificação tão grande que ali na hora bateu essa vontade, veio essa informação. E aí, curiosamente, eu lembro disso até hoje. Isso era uma segunda-feira. Quando eu joguei na internet para ver quando que ia ter o curso dele, ele esteve em Belo Horizonte no sábado e no domingo. E eu descubro o trabalho dele na segunda-feira passado, já tinha. Já eu, poxa vida. Eu pensei, eu não quero nem saber. Aonde tiver a próxima data e a região mais próxima, eu vou. E aí teria um curso dele na Tijuca, no Rio de Janeiro, em janeiro. Só que teve um outro ponto importante. Pertinho de casa aqui. Oi? Tá pertinho? Pertinho de casa. Pois é. Então, só que aí teve um outro acontecimento que também foi muito decisivo para esse meu processo também. Nessa época, eu trabalhava na área da construção civil. E foi onde que, só com o entendimento que eu tive antes de conhecer a HQI, eu tive um salto na minha realidade financeira apenas o entendimento que eu já estava tendo da física quântica. Eu dei um salto muito grande nesse período. Então eu trabalhava de forma muito amadora, então eu comecei a levar de forma mais profissional nessa época. E nesse mesmo ano, uma prima minha, jovem, 30 e poucos anos, ela descobriu que estava com câncer nos ossos. E foi assim, muito rápido. Ela foi dentro assim, de um ano já descobrir, já fazer o tratamento e caiu em cima da cama, já em estado terminal. E nesse período, eu assisti o sofrimento dela, mas eu não tinha algo palpável. Eu tinha o entendimento que a consciência dela, de certa forma, né, inconsciente, estava manifestando aquela doença e ela poderia, né, ter uma cura através de um processo inverso. Da mesma forma que a consciência cria um problema, ela também pode criar a solução. Não desmerecendo nenhum trabalho, outro trabalho, né, tradicional, mas entendendo os bastidores da consciência que geram esses movimentos como uma realidade. Então eu tinha esse entendimento, mas eu não tinha como transmitir isso, nem mesmo até abordar. Então aquilo foi gerando, eu já estava incomodado, o mundo já não estava me cabendo mais com as informações que eu tinha aprendido, e ainda teve esse agravante. E no final do ano eu descubro
através desse vídeo, a existência da HQI, esse vídeo do professor Sérgio. Foram uns meses assim de muita ansiedade, porque eu só enxergava aquela data. Eu só queria que chegasse janeiro para eu poder fazer o curso e conhecer a HQI. E eu não conseguia pensar em outra coisa. Então era aquela ansiedade, mas foi uma identificação muito grande. Não era só porque era o assunto física quântica, porque eu já tinha feito outros treinamentos, já tinha lido vários livros, muita coisa bacana também. Nesse período todo, né, fui filtrando muita coisa, encontrei muita besteira, mas tive muita coisa bacana também, muito trabalho sério, que também me ajudou também. Hoje o meu foco é falar aqui sobre HQI, mas eu tive muitos outros trabalhos também que contribuíram para o meu processo, né, individual também. Do professor Hélio Couto também foi um também, com quem eu tenho muita honra e muita gratidão também. Só que ali a HQI foi me minando e eu fui, né, com aquela ansiedade, aquela expectativa. E aí chegou no final do ano, fiz outra viagem com a minha esposa, e nessa viagem eu recebo a notícia do falecimento da minha prima. Não, antes disso, antes de fazer essa viagem, eu fui visitar ela. E eu fui visitá-la no hospital, e eu tive uma experiência muito marcante, porque quando eu fui andando no corredor do hospital, era um trajeto de alguns metros, mas é como se eu tivesse saído do tempo e do espaço, era como se eu tivesse ficado um longo período andando uma distância muito longa, além dos metros que eu estava andando ali. E ali foi passando tanta coisa na minha cabeça, eu fui passando pela porta passando no corredor e vendo as portas dos quartos, né, dos leitos abertas, e eu vendo as pessoas gemendo de dor, gritando, passando mal, aquela coisa toda. E ali foi vindo tanta coisa na minha cabeça. E ali eu falei assim, nossa, não dá, eu preciso falar isso, eu preciso levar essas informações para as pessoas. Tem tanta gente passando tanta coisa, e tudo bem que pode ter gente que não está no momento, não está no processo, mas pelo menos saber que isso existe, pelo menos saber que está disponível, sabe? E foi vindo, eu nem conhecia ainda, que eu tinha assistido uma entrevista de 20 minutos, nem tinha essa expansão que hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tem vários terapeutas hoje formados, né, na metodologia, tem muito material disponível. Então tem muita informação. Naquela época não tinha umas 4 ou 5 entrevistas só ali do Sérgio, e só ele fazendo esse trabalho de formiguinha. Isso com a HQI, com a física quântica, estava começando a crescer o assunto, mas também tinha muita pouca gente fazendo um trabalho sobre isso. E ali eu fiquei mais incomodado. E aí quando eu entrei no quarto da minha prima, ela já nem me reconhecia mais, ela já estava num estado bem, bem complicado. Foi a última vez que eu vi ela viva. E aí fiz a minha viagem, lá eu recebo a notícia do falecimento dela, volto para BH, 3 dias depois volto para o Rio, estava até no Rio no final do ano, e voltei para fazer o curso. Quando eu fiz o curso, aí ali assim, todas as respostas que eu estava buscando ali naquele momento me foram respondidas. E o Sérgio era uma figura assim indescritível. Quem conheceu ele, assim, vai saber o que eu estou falando, porque é difícil de transmitir em palavras. Eu conheci muita gente boa, muita gente bacana. Agora, igual ele, era indescritível. Era como se você sentisse abraçado por ele, assim, a quilômetros, sabe? Uma tranquilidade, uma paz que ele transmitia. Eu estava no auge da minha euforia naquela época, aquela empolgação, aquela coisa, e ele sempre assim, muito calmo, sereno, falando baixinho, uma compreensão, uma intuição aguçada. Era uma coisa assim incrível. E aí foi quando eu conheci, então, o trabalho dele, e ali muitas das coisas que eu vinha como questionamento me foram respondidas. E o que mais me apaixonou na metodologia, primeiro é a proposta de autocura, é você desenvolver essa autossuficiência, você conseguir promover essa mudança de realidade, né? E o raciocínio. O raciocínio da HQI para mim foi assim um outro ponto. Foram os dois pontos. A oportunidade de você conseguir transformar sua vida sem a dependência de um terceiro, né? Porque era sempre aquilo, lá era um curandeiro, um curador, uma pessoa que faz milagre, alguém que dominava um assunto, aquela coisa. Era sempre alguém. Ela te trazia a proposta de você entender, você entendia a sua história, você descobre a causa, você pratica. Até no processo, quando eu conduzo alunos e clientes numa sessão individual, por exemplo, quem está promovendo o processo de autocura é ela. Eu só vou conduzir, né, e ensinar, até porque por isso que eu busco trazer muito conteúdo. Quem já me segue aqui
tem muita coisa minha disponível aí, sempre trazendo o quê? Entender. Você entender como funciona, nada te impede de um auxílio se você está no caos ou está com uma pressa no seu resultado, tem a opção de um atendimento, acompanhamento individual, mas você consegue transformar a sua vida. Você tem essa autonomia. E além de trazer essa proposta, ela trazia um raciocínio muito preciso. Então, de acordo com o problema, de acordo com a queixa, você sabe que tipo de trauma, que tipo de situação, o que gerou e o que criou e até o que estava mantendo aquela realidade em desequilíbrio. Isso me facilita. Então, isso é possível por conta da base, né, que não é um achismo, tem ciência por trás disso, e isso é muito valoroso. Você falou de um ponto que eu gostaria de comentar, que o Sérgio traz essa proposta de autocura. Na verdade, não existe outra que não seja a autocura. Ninguém cura ninguém, né? Então, o que acontece terapeutas, médicos, qualquer profissional de saúde, ou enfim, qualquer outra pessoa, ela vai te dar caminhos para que você se cure. É de dentro para fora, né? E quando você falou da energia do Sérgio, né? Essa coisa de você sentir a distância, da calma, provavelmente a amplitude de vibração dele, né? A frequência vibracional dele era muito elevada, e elevada provavelmente porque ele trazia muita verdade, né? Então, assim, no momento, hoje, quando a gente fala sobre isso, eu tenho percebido, por exemplo, fazendo quase que um parênteses, mas a gente vai continuar no assunto. Hoje, a medicina começa a abrir a cabeça, alguns médicos começam a perceber essa questão mais sutil, que é a questão da consciência, que a gente vem aí com a explicação científica da física quântica, que embasa toda essa questão, né? E daqui a pouco você fala mais sobre essa base da física quântica informacional, né? Mas eu quero, e eu vou começar a falar mais o seguinte aqui, agora que os médicos estão começando a perceber que isso é real, eles estão agora falando sobre isso, que ótimo, mas eu vou sempre fazer uma referência aqui muito grande para os terapeutas, porque mesmo quando ninguém acreditava, ninguém entendia como que funcionava, os terapeutas, e aí eu vou botar um guarda-chuva bem grande, que estavam ali apanhando, sendo chamados de charlatães, né, de místicos, é uma coisa, é tolice, é curandeirismo. Então eu quero aqui agradecer a todos os terapeutas, sabe, e valorizar essa categoria de profissionais que, independente dessas questões, independente de serem achincalhados, né, como profissionais de saúde, vêm há bastante tempo fazendo um trabalho fantástico. Eu falo, obviamente, dos profissionais sérios, e em todas as profissões temos profissionais e profissionais, né? Sim. Mas agora a medicina está começando a se abrir, quando, na verdade, a gente já fala isso, e eu falo pelos terapeutas, de modo geral, porque eu sou terapeuta há muito pouco tempo, né, dentro da minha história de vida profissional. 25 anos de advocacia, e comecei a cuidar da minha mãe, e depois que virei terapeuta. Então, se eu juntar o período que eu cuidei da minha mãe com o de formação em terapias, aí dá um pouquinho mais de tempo. Senão, eu fico ali com uns 4 anos, 4, 5 anos. Né? Então, mas tem pessoas que trabalham com isso há muitos anos e que não são reconhecidos. Então, queria fazer esse parênteses aqui para a gente... Aproveitando, né, e virou uma live de honra, né? Que era um ano, né, nesse... Para nós honrarmos, inclusive, o Sérgio, em nome do Sérgio, estamos aqui falando do Sérgio Secato, que foi uma pessoa, um terapeuta, um estudioso, né, que colocou para a gente
uma terapia que é um processo baseado em ciência, né? E hoje a gente sabe que todas as terapias, se a gente for olhar com carinho, todas elas têm base científica, todas elas têm a física quântica aí por trás. Mas ele trouxe isso no momento mais lá para trás, em que passou provavelmente por todos esses preconceitos, esses ataques, né? Então, para honrar a todos esses profissionais, hoje, na pessoa de Sérgio Secato. Exatamente, né? Então, gostaria de também falar não só a ele, né, que assim, no caso, que ele que iniciou essa live de hoje, né, com o tema, né? Então, aproveitando que a conversa seguiu para esse rumo, também a todas as pessoas que valorizaram, né, e confiaram no trabalho, não só no meu, mas de todos os outros que vieram antes também, né? Aos médicos e outras pessoas também, outros profissionais da área, tanto da ciência quanto da medicina, que para um terapeuta já foi difícil nessa época, porque já apanhava. Imagina os profissionais da ciência e da medicina que se abriram para esses novos entendimentos também, né? Porque eles tinham muito mais a perder até do que os próprios terapeutas que estavam ali, né? E eles também lutaram e defenderam também o processo e até dando credibilidade para os terapeutas que estavam surgindo e fazendo um trabalho sério também, né? Então também gostaria de deixar aqui também esse agradecimento também a eles também, que tiveram muito mais a perder até do que os próprios terapeutas e também muitos levantaram. E continuam, tá, Henrique? E continuam. Hoje ainda começou uma abertura, mas a grande maioria ainda está, ainda é muito mecanicista, ainda é muito materialista, ainda acho. Quando uma vez eu ouvi os médicos falando em medicina integrativa, eu fiquei empolgada, digo, poxa, que legal, né, esses médicos estão falando. Mas a medicina integrativa que esses estavam falando é tipo assim, eles começaram a entender a correlação dentro do conceito da matéria. Então, eles começaram a entender que o coração está ligado com o intestino, que está ligado com o cérebro, que está ligado... Ou seja, eles estavam falando, na verdade, depois eu percebi, que era uma integração, mas ainda dentro de um conceito puramente material. Né? Então, quando esses profissionais e tantos outros começarem a perceber, assim como já perceberam essa integração fisiológica, a fisiologia ela é integrada. Não existe essa separação, né? Esse recorte, médico do coração, médico disso, médico daquilo, e aí você não conversa, não entende o todo e começa um problema grande. Quando eles começarem a perceber um pouco mais adiante, que além dessa integração na matéria, na verdade essa integração ela é precedida, ou na verdade é uma integração ampla, porque não dá nem para separar, mas a biofísica ela é anterior à bioquímica. Aí a gente vai cada vez mais ter mais profissionais, e eu espero que com isso os terapeutas sejam valorizados ao invés de massacrados, né, por não terem um diploma do sistema, né? Talvez a gente precise pensar nisso. Sim, muito bom. E então, nessa época, quando veio essa oportunidade, né, e eu conheci, então ali foi validando, né, tudo aquilo que eu já vinha pesquisando e foi coerente com a expectativa. Claro, naquela época eu estava com um monte de trauma, tinha muita questão pessoal, essa necessidade de salvar o mundo também era uma necessidade inconsciente de salvar a mim mesmo também, e de certa forma uma parte que queria me salvar também tinha as sombras, né? Então tinha ali as minhas fugas, então eu tinha que me ocupar também tentando salvar o mundo lá fora, enquanto eu jogava concreto nas minhas questões que eu não queria olhar naquele momento. Então foi um período assim bem movimentado, né? Mental e emocionalmente. Teve essa questão no início, depois eu falei assim, poxa, será que eu comecei a fazer tudo isso para salvar minha prima? Uma porcentagem sim, mas foi os fins que justificam os meios, sabe? Então, assim, foi um mix de muita coisa e muito curioso também, né? Então, conheci a metodologia, volto com a minha esposa
para BH, e ali eu comecei a ver os resultados muito rápido. Dentro de um mês eu comecei a ver muita coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu consegui resolver era a minha rinite alérgica, que eu tinha muito forte desde a infância. Então, eu sempre andava com telefone no bolso, carteira no outro e uma cartela de remédio antialérgico, porque minhas crises eram fortíssimas. E ali no curso mesmo eu consegui entender as minhas causas emocionais, os meus traumas que estavam gerando aquela doença. Naquela época também eu era alcoólatra, então eu tinha muita compulsão por bebida, então bebia demais. E questão de menos de 2 meses eu consegui resolver a minha questão com o alcoolismo e a minha questão com a rinite que eu tinha. Isso, as mudanças mais, digamos, que tiveram uma observação assim muito drástica, né? Assim, mas teve muita mudança sutil também. Né? Então eu comecei a perceber que questões que me incomodavam antes não me incomodavam, meu relacionamento com a minha esposa estava melhorando, né? O meu pai, que eu tinha muito conflito interno com meu pai, eu vi que estava começando a resolver internamente, eu vi que eu olhava para ele com outros olhos. Então, assim, eu comecei a ver muita questão sutil. Eu falei assim, que é isso? Aí, quanto mais resultado eu tinha, mais eu praticava, mais eu eliminava e começamos a pôr a mão na massa. E em agosto daquele ano ia começar a turma de formação em terapeutas. Era em Campinas, era um curso de 1 ano presencial que era ministrado pelo professor Sérgio. Aí o que eu achava que eu estava ansioso e eufórico para conhecer a HQI, eu só enxergava o mês de agosto na minha frente. Só queria que chegasse o mês de agosto para que eu começasse a fazer a formação. Então, né, esse ano estou até comemorando aí 10 anos já de trajetória na HQI. E aí eu só via isso. E aí foi um resultado em cima do outro, e há muito ano. A minha vida foi transformada naquele ano, no bom e no mau sentido. Porque quando foi um mês faltando para que eu iniciasse a formação, ia começar a formação em agosto, quando foi ali junho, julho, eu tive um prejuízo tremendo nas obras que eu estava, né, naquela época, e me deu um prejuízo tremendo. Eu fui no fundo, mas no fundo do poço, onde você chega ao fundo do poço, você cava mais um pouquinho ali. E muita coisa veio como consequência dessa falência ali. E só que era estranho, porque eu estava num dos piores períodos da minha vida, mas eu estava feliz porque eu estava controlando o meu problema, que a minha vida inteira eu não tinha controle sobre nada que acontecia comigo. Então eu passava pela experiência colhendo um problema atrás do outro, e ali eu estava com o pior problema que eu tinha tido até ali, mas eu estava feliz porque eu entendia o porquê e eu sabia como que eu ia resolver aquilo. E a partir dali começou, né, a jornada, e fomos para a formação de terapeuta. Eu falo fomos porque minha esposa também, é que eu estou contando o meu lado da história, mas a gente caminhou juntos, né? E ela também ela também é formada em terapeuta, em HQI. E ali começou uma muito transformador, né? Então ali começamos esse movimento, fomos para a formação, e ali eu decidi levar aquilo como função, né? Não missão, mas como uma função de vida, que esse conceito de missão, né? A nossa missão é ser feliz, e eu vi que uma forma de ser muito feliz era resolvendo as minhas questões, né? E então isso passou a ser a minha, aprendendo isso também com o Sérgio. E depois a minha função foi levar essa mensagem para as pessoas e levar a HQI. Hoje eu giro minha vida hoje em levar essas informações, né, essa proposta, essa oportunidade. É o que me inspira, é o prazer que eu tenho de estar aqui falando numa live, num bate-papo, numa conversa, num atendimento, né, e começou a nossa jornada. De forma resumida, né? Muita coisa aí nesse caminho, mas de forma resumida, foi assim. Henrique, deixa eu te perguntar, deixa eu ver se eu baixar aqui um pouco o volume. Nesse momento, nesse ano que você fez qual foi o ano que você fez essa formação? 2016. Ah, foi 2016. Porque o Sérgio faleceu em 2019, não é isso? 2019. Você sabe que eu estava olhando aqui o site, né?
que hoje é o irmão dele que levou adiante o projeto e tudo, né? Uhum. E tem um detalhe aqui no site que eu desconhecia, que fala assim, a homeostase quântica informacional ou homeostase quântica da essência. Essa expressão eu não conhecia, não sabia que havia. Isso Era, foi do Sérgio ou já é uma coisa mais nova? era uma coisa do Sérgio, foi o primeiro movimento. Antes era HQE, Ah, homeostase quântica da essência. Foi quando o Sérgio começou, né? E aí depois ele foi melhorando e aperfeiçoando a metodologia, e aí foi quando virou HQI, né? Homeostase quântica informacional. Então, no início, né, ele sempre teve essa preocupação com as bases científicas, e à medida que ele foi conseguindo comprovar isso cientificamente, aí foi quando ele mudou o nome para homeostase quântica informacional, né, que não deixa de ser a essência, né, mas ele trouxe o nome informacional, que é a base científica que fundamenta o trabalho hoje, né, da HQI. E ele conseguiu, antes de falecer, além de desenvolver a metodologia de uma forma bem precisa, tanto o raciocínio quanto a técnica, ele fundamentou muito bem as bases científicas da HQI, aonde ele demonstrou matematicamente o porquê que a metodologia funciona. Ele conseguiu demonstrar isso através de um artigo que ele publicou e fez uma pesquisa científica acompanhada com 58 casos, acompanhados exclusivamente com a metodologia e certificado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e acompanhado por uma pesquisadora e assinado por um doutor em física. Né? Então, assim, é um trabalho muito bem fundamentado, então não é um achismo, não é... Né? Ele tinha uma intuição muito grande, então, assim, não tem como negar isso, principalmente quem conheceu ele tinha uma intuição, assim, fora do normal, mas essa intuição dele era tão incrível que ele conseguia explicar isso de forma científica também. Era uma das coisas que chamava... olha que coisa interessante. A gente fica, né, quando a gente fala intuição, fala muitas vezes meio que tirando o valor disso. Uhum. Se a gente parar para pensar, como que que os nossos antepassados lá começaram a descobrir a ciência? Foi pela intuição. A intuição, ela é uma forma de conhecimento, Sim. né? Não existe nada místico. O que é místico Exato. é aquilo que não tem explicação. E você... Exatamente. Outro dia eu falei isso com uma pessoa próxima. Porque comentou sobre o tarô, é místico. Mas, olha, não existe nada místico. Pode haver coisas que a gente ainda não conseguiu compreender, nós né, que não estamos direto mais aprofundadamente lá na ponta da ciência. Tem coisas que a própria ciência ainda não conhece, né, porque, na verdade, todo conhecimento que existe é muito pouco diante do resto que a gente não conhece, né, falando isso de universo mesmo. Mas não existe, sabe? O misticismo é algo que a gente É o que você não entende. ainda não entendeu. Exatamente. Podemos deslocar no tempo agora essa live. Se você voltar, não precisa ser um passado muito longo, não. Volta aí 80 anos na história, volta com esse telefone e mostra que você está tendo uma interação de vídeo com outra pessoa, que você consegue transferir um arquivo sem fio, né? A pessoa vai falar o quê? Isso é bruxaria, é misticismo, é magia, né? Então, ou seja, nada, isso é só um entendimento. Podemos pegar, por exemplo, o próprio conhecimento da HQI. Teve no início da minha trajetória, eu lembro que fiz uma palestra e uma pessoa gostou muito da palestra e indicou para uma pessoa que não participou da palestra. Então, a pessoa que entrou em contato, ela não sabia nada. E ela pegou e entrou em contato falando que tinha uma cachorrinha que estava com uma descalcificação óssea e... Era descalcificação óssea e... Qual que era a outra questão que a cachorrinha tinha? Pedra nos rins. E aí ela trouxe essa questão estatística, o raciocínio da HQ, lembra que eu falei que ele é muito preciso? Então ali a gente consegue saber, de acordo com as doenças que foram manifestadas, que tipo de trauma que gerou aquele desequilíbrio. No caso de um pet, ele processa a informação com o dono. Então os antigos já diziam, né, que antes de dar no dono, dá nos bifes primeiro.
Hoje a gente consegue entender, através do emaranhamento informacional, o processamento de informações de uma consciência com a outra. Um animal também é uma consciência menos consciente do que um ser humano, mas também tem informações que estão processando. Então, o animal, ele emaranha com o dono e processa a somatização da mesma forma que a pessoa consegue ter de forma inconsciente, uma somatização no corpo por esse processo informacional que ela tem desequilíbrio na consciência dela, também o animal responde. E aí ela trouxe essa questão, eu peguei e falei com ela, falei assim, olha, entendendo o raciocínio, falei com ela, falei assim, olha, tem alguém que tem convívio com esse animal, que está passando por um processo de separação, de divórcio, falecimento, e tem complexos com o corpo, com a imagem. Ela ficou assustada, falou assim, se é evidente, se é... que é? Se não, é porque de acordo com a parte que foi desequilibrada, a gente consegue saber que tipo de trauma que tem relação com essa doença. Se foi uma pesquisa muito bem feita durante vários anos, tem uma estatística montada sobre isso, então vários casos trabalhados, tem anos de trabalho montado em cima disso, a gente consegue ter essa precisão em cima de cada doença, de cada desequilíbrio. Ela falou assim, é o que eu passei. Eu passei por um processo de divórcio. O processo de divórcio veio de uma traição, onde ela se comparava com a amante do ex-marido, então começou a gerar processo de autocomparação com o corpo. Ela estava fazendo um processo de uma cirurgia de amioplastia. Então, ou seja, tinha complexo com o corpo, tinha vínculo rompendo. Na nossa pesquisa, aponta que tipo a parte do corpo que foi afetada. No caso do apresentado pela cachorrinha, seria a pesquisa inicial que eu faria com o cliente. Então, ou seja, um entendimento técnico, embasado, com pesquisa, com anos de trabalho, aponta essa informação. Agora, se tivesse um charlatanismo em cima disso, a pessoa poderia falar assim, estou vendo nessa pedra que alguém do convívio passou por uma separação, né? Poderia ser analisado de fora como uma coisa mística, mas não, é estatística. E aí, Então, ela pode ser aplicada. a gente tem que entender que, a partir de um conhecimento que é real, há, como eu falei ainda há pouco, profissionais e profissionais, né? Há pessoas bem intencionadas e há pessoas nem tanto. Não, nada bem intencionadas. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que tem esse conhecimento e aí usa isso de uma forma que faz parecer uma coisa. Não, gente, é ciência. Não é? Pode ser. De repente, uma pessoa que tem esse conhecimento, porque esse conhecimento, gente, ele é um conhecimento que, na verdade, está aí para todo mundo. O professor Sérgio Secato organizou uma forma de abordagem a partir de um conhecimento que está aí para todos. Então, é um conhecimento que, na verdade, serve para HQI, que ele organizou essa forma de abordagem, mas que também serve para hipnose clínica e para todas as demais. Né? Todas as demais, porque a ciência é a mesma, o que fundamenta é a mesma, e o ser humano é o ser humano. São todos nós temos um funcionamento neurobiológico, né? Igual, entre aspas, no sentido biológico, é igual. O que vai diferir? É exatamente a carga de informação que cada um de nós tem, né, no nosso campo informacional. E aí, tem pessoas que usam isso de uma forma legal, de uma forma honesta, verdadeira, né, com a intenção mesmo de informar, de trazer conhecimento e informação para a pessoa. Mas, como em todo lugar, o ser humano é uma coisa, né, difícil, às vezes, para outras situações. Né? Então, o problema não é o conhecimento. Né? O que eu quero dizer, como a gente está falando de uma live, de uma questão de ter base científica, né? Então, temos, sim, bases científicas sólidas para dizer o que nós estamos dizendo aqui. Então, o Henrique trabalha diretamente como terapeuta HQI. Eu também sou terapeuta, né? Nomeei a minha terapia de terapia neurobiológica vibracional, que são essas bases de ciência, né? São várias técnicas que eu uso, que aí a técnica são várias, mas a base científica, ela é mais ou menos a mesma, mais ou menos não é a mesma para todas essas técnicas.
né? Então, entender esse conhecimento é muito poderoso. E aí você vê, por exemplo, você estava contando a sua história, Henrique, e é muito interessante a gente perceber que como não tem nada separado, não tem nada, não é nada por acaso, né? E uma boa parte da minha história, inclusive, questão do financeiro, ela se aproxima do seu, né? E olha aqui, quem é meu terapeuta? Henrique Souza. Acabei me aproximando do Henrique, você vê, não tem nada, não tem como que eu vou ser inconvexo. Né? A informação vibracional, a frequência vibracional, ela é uma coisa científica, não tem para onde fugir. A gente pode entender isso ou não entender, mas não pode dizer que não existe, porque a ciência hoje prova. Antigamente só os filósofos falavam e aí ficava, o cara está viajando. Não, hoje a gente tem ciência para provar que é assim, né? Para nos dar suporte científico. E aí essas pessoas que gostam de, não tem ciência, tem muita ciência, por sinal. Tem mais, uma ciência, eu poderia dizer até mais sólida, embora não tenha nada de sólido na física quântica, do que muitas outras coisas que se dizem, que as pessoas falam que a ciência é por aí. Né? Que na verdade é um conhecimento que parece que é assim, mas depois vai ver que não é assim. E aí a gente tudo chega na pedra fundamental, vamos dizer assim, que é o subatômico. O Demócrito já defendia que a nossa realidade, isso há 400 anos antes de Cristo, ele já defendia de forma intuitiva, filosófica, né, que a nossa realidade era constituída por átomos. Ele não tinha aparatos para aquilo naquela época. E anos depois, né, muitos anos depois, a ciência descobriu a existência dos átomos. Então, a sabedoria ela já está dentro de cada um de nós. Cada um está expressando e manifestando ela de certa forma. E hoje a gente consegue explicar isso na linguagem da nossa época. Por exemplo, há 2000 anos atrás, Jesus ensinou física quântica através de metáfora. Não adiantava ele falar de uma forma... Se a gente for entender, até comentei nisso sobre alguns encontros, se nós pegarmos a nossa humanidade e mudar a escala do tempo, hoje o nosso ponto da evolução é como se estivesse começando a entrar numa fase adulta. Então, há 2000 anos atrás, era o que era um bebê para uma criança para adolescente. Então, por isso que a linguagem que os grandes mestres tinham para trazer um conhecimento para a grande massa, ela tinha que estar moldada numa linguagem de acordo com o que aquela humanidade, aquele público tinha capacidade de abstração para poder absorver e aprender. Por exemplo, se você vai educar uma criança, um bebezinho, uma forma de você proteger essa criança ali com 2, 3 anos, muitas das vezes é o que? Através do medo. Então não adianta, por exemplo, se ela está numa situação de perigo, se ela pode enfiar o dedo na tomada, não adianta você explicar, ô bebezinho, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma corrente elétrica que passa por esses fios de cobre, que se você encostar os seus dedos, seus átomos vão passar, os elétrons do seu corpo vão tentar passar todos de uma vez só, vão entrar em atrito, vão aquecer, você vai ter uma queimadura, você vai ter um disparo na sua frequência cardíaca, pode ter um infarto. Não adianta você explicar. Como é que o adulto vai proteger aquela criança? Ameaçando. Ó, se pôr a mão aí, vai tomar dodói, vai apanhar. Né? Eu vou discordar de você só nisso, tá? Não. O adulto pode pegar a criança e tirar ela de perto, só isso. Não precisa bater, não. Varia, mas não precisa imputar um trauma. Não precisa, mas não é necessário, mas é uma forma, não existe certo ou errado. Tem outras formas, a gente aprende pelo amor ou pelo rigor. Né? Então, uma das formas seria essa. Então, ou seja, através do medo, está protegendo aquela criança. É uma forma. Né? Depois, você já consegue explicar o quê? De forma metafórica. Se ela cresce um pouquinho mais, não precisa de você pôr medo. Você tem como outras abordagens mais coerentes. Você pode... Ela também ainda não tem uma capacidade de abstração de aprender com conhecimento técnico, mas ela já dá para entender de metáfora. Então, você pode contar de forma metafórica para ela
o risco que corre ela enfiar o dedo na tomada. Na verdade, aproveitando esse teu gancho, a linguagem para comunicar com a criança, ali até próximo de 7 anos, é realmente totalmente metafórica. E o exemplo, a criança até os 7 anos, e aí falando do ponto de vista neurobiológico, não tem condições de fazer qualquer discernimento, não tem sentido crítico. Ela é uma esponja, ela absorve tudo que ela vê, ela absorve. Então, por isso que a gente fala, né? É o comportamento. Né? Não adianta explicar, não adianta. Por isso que a criança, a fantasia, para ela tudo é real. E é real, gente, porque o cérebro, o funcionamento do cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, quando a criança está ali imaginando, aquilo é real para ela. Exatamente. O comportamento que ela absorve, que ela observa dos adultos que estão à sua volta, aquilo ali vai reverberar nessa criança para o resto da vida dela, positivo ou negativamente. Tem acho que foi Conte que falava, me dê uma criança até os 7 anos que eu lhe digo como que será o adulto. Pois é. Exatamente por isso. É a base ali onde ele está sendo formado. E nesse período ela vai aprender de forma metafórica. Já no início da fase adulta, ela já tem uma capacidade de abstração. Então já dá para você passar para ela um entendimento de uma forma técnica. Você pode falar com ela sobre próton, sobre nêutron, sobre elétron, que ela pode usar ela pode tocar nessa corrente elétrica, se ela usar uma chave de teste, se ela descobrir onde é que está a fase, onde é que está a corrente, se ela isolar o pé com uma borracha. Então ela consegue ter um outro nível de linguagem mais técnico para poder aprender. Então, se trazermos esse contexto dentro do processo evolutivo da nossa humanidade, teve um período que ela era um bebê. Não adianta você falar de prótons, nêutrons e elétrons. Então tinha que ser o quê? Imposição por medo. Então não adianta ficar explicando muita coisa para a humanidade naquela época. Então era melhor por medo. Falar só, não mata ninguém não porque é pecado. Não mata não, que não quer dizer que está certo, tá? Estou falando a forma que era para explicar naquela época. Então vem todas aquelas historinhas aonde colocava medo numa sociedade para poder prevenir de um caos e um conflito e uma realidade mais desequilibrada. Depois entramos na era de Jesus. A humanidade deu um salto de entendimento, de capacidade de abstração, aonde dá para entender através de forma metafórica. Então nós temos ensinamentos de mestres naquele período que traziam ensinamentos de forma metafórica, como Jesus e outros mestres ali da Índia, do Oriente, que traziam sempre numa linguagem contando histórias para poder trazer um entendimento. Hoje nós temos uma época que o ser humano tem uma capacidade de abstração, pelo menos a maioria deles, de ter um entendimento. Então dá para explicar numa linguagem mais técnica. Hoje você não precisa de alguém te impor medo para você entender que é uma forma desequilibrada a fazer algo contra a vida de outra pessoa. Você entende através de um emaranhamento quântico que todos nós viemos da mesma fonte, que está tudo conectado. Se você faz algo contra alguém, não tem alguém com um caderninho anotando para depois te mandar um castigo, ou se você faz algo para alguém, para essa pessoa te dar uma retribuição. Na verdade, eu vejo o seguinte, Henrique, na verdade, nós temos um acesso, nós tivemos a oportunidade de acessar esse conhecimento. Toda a informação está disponível, não é assim? Sim. Então, nós estamos falando aqui, do jeito que você está falando, parece que todos que estão convivendo, coexistindo neste momento, têm essa percepção, e não é verdade. Tem pessoas que ainda não tiveram a menor percepção, ainda não conseguiram acessar esse conhecimento. Eu vejo isso ao meu redor. Eu vejo isso com pessoas próximas. E aí, próximas, tão próximas assim que eu converso, falo, explico, parece que a pessoa entendeu. Aí quando eu vejo, está fazendo... Tá de novo pensando igual antes. Então, assim, é um padrão mesmo de funcionamento, né? E é esse padrão de funcionamento que a gente
conduz, que a gente faz com que os nossos clientes, eu, por exemplo, que sou cliente do Henrique, e também acontece, né, com eu sendo terapeuta dos meus clientes, é essa percepção de padrão, porque é quando você consegue perceber um padrão que você tem condição de mudar, de transformar esse padrão. Da mesma forma Com a técnica que você vai usar aí como terapeuta, mas aí você percebe esse padrão, que é um conjunto informacional. E aí você vai lidar com essa informação a partir da técnica terapêutica que o seu terapeuta usa. Né? E isso é muito poderoso. A maioria dos problemas que nós temos hoje, tanto de forma individual ou coletiva, é porque a consciência individual ou coletiva está deslocada no tempo de uma forma, mas a consciência está fixada em outra época. É só você ver uma sociedade onde tem conceitos hoje embasados e tentando entender em uma linguagem, por exemplo, no medo. Hoje você tem um entendimento técnico. Se você fundamenta a sua realidade hoje através do medo, vai ter problema. E isso acontece também de forma individual. Os problemas hoje porque a consciência ela é atemporal. E o corpo desloca numa linha linear do tempo, mas a consciência está fixada no trauma lá atrás. Então tem gente hoje que está com culpa emocional de situações que aconteceram lá com 3, 4 anos de idade. Responsabilidade que nem era dela. Ela decodificou como culpa e ela leva essa culpa atemporal para a realidade dela hoje com 30, 40, 50 anos e vive uma vida embasada na culpa. Por causa de uma culpa, talvez ela está buscando compensações. Não percebe. A maioria das pessoas não tem essa percepção disso que você está falando. E aí eu volto a falar, gente, terapia não é tolice, né? Não é besteira. Esse é o trabalho lindo da terapia. É essa percepção apurada que a gente vai criando com o tempo para perceber, para intuir, para olhar o sutil nessa pessoa. E que a gente, por exemplo, eu sou terapeuta, mas tem coisas que eu não percebo em mim. E aí eu preciso um olhar do terapeuta, no caso do Henrique. A diferença do terapeuta é a desassociação, porque o terapeuta não está envolvido com a história. A única diferença, todos têm a mesma capacidade de encontrar a informação que o terapeuta está encontrando. Exatamente. Exatamente. Então, se você que está aqui nos ouvindo, você tem alguma coisa que te incomoda, tem alguma coisa que é uma forma de você funcionar, enfim, um adoecimento mesmo físico, um incômodo com alguma situação, não hesite em procurar um terapeuta da sua confiança. Você tem 2 aqui na sua frente, né, que você pode confiar. O Henrique é um terapeuta muito legal, eu gosto muito, eu trabalho com ele é um meu terapeuta. Já teve questões muito interessantes que melhorou muito, né? E tem outras que a gente continua trabalhando, enfim, é um processo, né? É um processo. Mas não deixe de olhar, se você tem outro terapeuta em quem você confia, vá fazer uma sessão, vá conversar com essa pessoa, porque tem coisas que a gente não consegue. Importante também. Vou confessar uma coisa aqui, eu falei isso numa outra live com o Henrique, eu tenho dificuldade de confiar. Isso faz parte do meu processo, do meu conjunto informacional. Demorou muito, porque aí eu achava essa dificuldade em confiar trazia para mim uma sensação de que eu podia fazer tudo por mim mesma. Eu podia, era uma defesa. Então, não, por que eu preciso falar com alguém se eu não estou estudando, eu não sou terapeuta, então eu resolvo. Então resolvo. Então, aí acaba que a gente demora um pouco mais para entender que a gente não resolve tudo, nem dos outros, nem da gente, mas a gente pode ser canal e a gente precisa de humildade. É uma questão muito forte, muito presente. Eu sou advogada, eu trabalho com público advogados.
e tem essa necessidade de ser forte, de dar conta, de, sabe, de estar o tempo todo com aquela empáfia do advogado e tudo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar. De onde vem? Mas, E no caso, saltar também a importância da integração, né? Então, se você já faz um acompanhamento médico, não substitua pela terapia, tá? A terapia a longo prazo, você, claro que vai acabar desenvolvendo sim a sua autossuficiência, né? E talvez vai conseguir ficar livre de talvez algum remédio, alguma coisa material, né? Você vai conseguindo desenvolver a sua autossuficiência. Agora, eu encontrei também muito comum nesse período, quando eu comecei a me tornar terapeuta, ataques, né? Tanto da mesma forma que tinha a área científica que atacava a terapia, também tinha muitos terapeutas que atacavam também a ciência, a medicina, remédio. Gente, está tudo disponível, né? Então, quanto mais você integrar, né, mais um leque de possibilidades você vai ter. A mesma coisa se você tem a possibilidade de reformar uma cadeira, por exemplo. Se você tem uma caixa de ferramenta, por que você vai usar só o martelo? Usa o martelo, usa o serrote, usa uma parafusadeira elétrica, está tudo disponível. Então, se você vai lidar, no caso, com a sua realidade material, principalmente uma questão de saúde, use todos os recursos que você tem, continua fazendo o seu trabalho com a medicina, seu trabalho integrativo, está tomando seu remédio, e busque também checar sua consciência, pode fazer um trabalho em paralelo com uma terapia, entender as causas internas, então integre. Está tudo disponível, a gente está na melhor época da nossa evolução, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo, mas o copo tá pela metade, você pode ver ele meio cheio, meio vazio, né? Então você pode colocar o seu foco e a sua atenção nos problemas e na parte ruim, ou você pode ver tudo que está disponível aí, a oportunidade de crescimento que todos nós estamos tendo, né? Até porque a vida caminha para frente. É uma linha que não tem como você dar o sinal e parar para descer. Está caminhando, está aprendendo, nem que seja pelo rigor. Pelo é amor, isso. caminhando. Então, É isso. usar. Olha, a gente flui, né? E que é gostoso quando a gente conversa. O Henrique tem a biblioteca consciente, que é um produto muito legal que você encontra aqui no NUSF. Fala um pouco dessa biblioteca consciente para o nosso público. Tem atendimentos e tem cursos também. Você quer entender melhor sobre a HQI, né? O Henrique traz para a gente o curso básico de HQI para autoaplicação. O mesmo que eu descobri lá em 2016, que Isso. Vai também. que depois você se torna também um terapeuta. Ó, deixa eu ler alguns comentários aqui. A Cleia Varela, isso. Leia, boa noite, Leia. Então, concordo plenamente com você. Eu encontrei o Henrique e vejo a importância que o terapeuta faz no nosso dia a dia. Pois é, faz, gente, faz muita diferença, sim. E é aquilo que o Henrique falou, em algum momento aqui ele comentou, tem coisas que você começa a fazer a terapia e tratar aquela questão, aquela informação, e parece que não deu em nada. Mas depois de um tempo você começa a perceber que mudou a forma da sensação interna, mudou a forma de olhar para aquela pessoa que tinha um conflito, mudou, a relação mudou. Né? Então, é uma sutileza. Às vezes é imediato, tá? Tem coisas que são imediatas, tá, gente? Que acontece de forma imediata. Você sai da terapia, eu até gosto de avisar, ó, se der dor de barriga, se der algum negócio aí, né, evita remédio, só se for em último caso, deixa sair, porque é informação que está sendo liberada, uma informação que estava aí presa e tal, está sendo liberada, deixa. Mas tem coisas que é aos poucos que você vai percebendo. E às vezes, né, Henrique, você também já trouxe isso, e já aconteceu também comigo. Você trabalha e tal, depois você pergunta para a pessoa nem lembra daquela história. É muito louco isso, né? Esse é um diferencial da metodologia que nós trabalhamos. O diferencial da HQI é esse, é eliminar a causa que gerou o problema. Então, por exemplo, se você tem a culpa, eu não vou tentar te convencer que a culpa não foi sua. Nós vamos eliminar o registro de culpa.
Logo, você vai ficar com a experiência do fato. Você não perde a memória do fato. Você vai desassociar mental e emocionalmente daquilo que te desequilibra. E aí você fica apenas com a experiência. É o que eu sempre falo. Uma situação, ou ela te informa ou ela te traumatiza. Te informa é quando você aprende com a experiência. Te traumatiza é quando você fica preso naquele loop, fica preso em dilemas, fixado naquela linha do tempo lá na sua consciência, ela só rodando trauma e projetando a sua vida atual. Aí é onde vai nascendo os padrões, e aí vai virando uma bola de neve. Isso aqui é assunto para outro vídeo, tem material salvo também, quem quiser aprofundar, entender como que vai gerando os padrões, né? Então, Maravilha. Então, fala um pouquinho, Henrique, para a gente terminar, fala um pouquinho da Biblioteca Consciente e do que você achar interessante falar mais. A Biblioteca Consciente é uma iniciativa que eu busco sempre facilitar o caminho também de quem está nesse processo, porque antes de ter o Henrique professor e terapeuta, tem o Henrique também na experiência. Então eu consigo observar a experiência tanto do ponto de vista do terapeuta, tanto de vista do professor, como do Henrique que está passando por experiências pessoais também. Então eu consigo identificar também e ver o que vocês passam na pele, porque eu não fico aqui sentado na nuvem esperando o próximo cliente. Então, ou eu estou vivendo a terapia 24 horas por dia, que eu sempre falo, né? Ou eu estou conduzindo alguém para resolver o problema dela, ou eu estou estudando para poder aprender mais, ou eu estou resolvendo as minhas questões dos meus problemas pessoais, fazendo terapia em mim, né? Também. Então, ou seja, eu entendo as dificuldades que vocês têm também. Então, eu busco trazer, porque nem todo mundo tem a disponibilidade que eu tenho no caso de trabalhar com isso 24 horas por dia, de ter uma esposa terapeuta que me ajuda também nas minhas questões pessoais. Então, entendendo essa dificuldade, eu busco sempre o que eu posso levar para as pessoas para que elas tenham uma vida mais leve e mais tranquila. Com base nisso, eu busco moldar todo o formato do meu trabalho, trazendo essa clareza para entender também o que está por trás do inconsciente, o que está por trás da natureza das escolhas. Então, o trabalho dividido em encontros, em lives, tem aula, que é uma iniciativa que eu tenho, inclusive, o convite, Despertar Consciente, toda segunda e sexta, 8 horas da manhã. Eu venho trazendo conteúdo em aula mesmo, com cada tema ali importante para você trazer como questões práticas na sua vida, na sua realidade pessoal. E a Biblioteca Consciente é uma iniciativa para facilitar essa caminhada. Então, tem gente que tem essa disponibilidade de tempo e de paciência de estudar aulas mais longas, mais profundas, de ler um livro, de aprofundar num curso. Então, tem gente que tem essa disponibilidade de tempo e de paciência também. Tem outras que tem ou o problema está muito grande, ou a correria do dia a dia, ou o perfil mesmo não é para conteúdo para disponibilizar muito tempo e foco de atenção. Então, eu busquei criar a Biblioteca Consciente, que é uma iniciativa onde eu consigo atender todos os públicos. Então, até a premissa principal da biblioteca é com 40 minutos dedicados por semana, 40 minutos por semana, então a pessoa vai conseguir ter acesso a um material de muita qualidade e com muita profundidade. Então, é conteúdo selecionado a dedo, aonde você, se tiver disponibilidade e seja de tempo, de interesse ou de atenção, você consegue estudar um material profundo, ou profundo que eu falo no sentido também de tempo, né, mais detalhado. E se você quer uma coisa mais prática, direta e objetiva, tem todo o conteúdo compactado. Então tem material em áudio, em PDF, em vídeo compactado com slide, tem aulas completas, tem resumo de livro, tem todas as minhas aulas do Despertar de forma linear, onde você consegue assistir e acompanhar numa ordem, numa sequência, todas as aulas completas e acompanhadas em um material em PDF de cada aula. E tem um vídeo compactado de 5 a 10 minutos, onde tem um resumão da minha aula, com slide, com todo o direcionamento, onde você consegue absorver todo o conteúdo que está ali. Então, tem isso também de resumo de livros, tem o link para se você quiser ler o livro todo e adquirir, tem lá o link onde você consegue adquirir o livro. Então tem toda essa estrutura dentro da Biblioteca Consciente com valor muito simbólico, onde você consegue acessar ali com R$ 25,55 por mês. Você consegue ter acesso a todo esse conteúdo ali na biblioteca. Outro formato é o curso. Estou com a minha nova turma já agendada, né? Ia até divulgar hoje, correria nem deu tempo, mas já começa então, já em primeira mão para vocês aqui. Minha próxima turma do curso de HQI começa no dia 12 de maio. Tá? Então,
É um curso onde você vai aprender a montar uma autoterapia completa com a metodologia, né? Você vai aprender o raciocínio, que tipo de trauma tem relação com cada doença, aplicar a metodologia, trabalhar padrão mental, emocional, criar procedimentos. É um curso bem completo, né? Que eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial na vida de vocês também, né? Então, quem quiser saber mais pode entrar em contato com a Ana aí também, que ela pode passar mais informações, tanto do curso, tanto do da biblioteca consciente também. E atendimento individual também, quem tiver interesse, também tem essa opção disponível para vocês. Pessoal, a biblioteca consciente é muito legal, porque é uma coisa mais acessível, né? É interessante. Mas se você puder, faça o curso. O curso de HQI é muito interessante mesmo. Ele, inclusive, serve, a gente também já trouxe essa perspectiva numa outra live, se você tem alguma, sabe, trava, como eu tinha, de fazer terapia, de falar, né? Porque terapia você tem que falar sobre você, sobre as suas questões pessoais, tem que falar o que está incomodando. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, como eu já tive, ainda tenho, mas já tive bem mais forte, o curso de HQI, ele é uma forma de você entender e fazer você mesmo. Que aí você vai ter o conhecimento para a autoaplicação dessa técnica que é a HQI. Então, eu recomendo bastante, bastante mesmo. E se você está na dúvida se faz sentido ou não para você, eu e a Nayara, que também é professora e terapeuta em HQI também, nós estamos nos disponibilizando alguns horários, claro, disponibilidade da agenda. Então, se você quer saber se isso faz para você, a gente pode marcar uma breve reunião ali, gratuita, onde a gente pode explicar com alguns detalhes ali como que funciona, o que você vai aprender no curso, para você ver se faz sentido para você também. Então, entre em contato, fala que você assistiu essa live aqui do NUSP, gostaria de saber mais informações, agenda ali uns minutinhos ali comigo ou com a Nayara, onde a gente pode bater um papo com vocês, passar mais informações e você ver se faz sentido para você fazer parte aí dessa turma. Aí vai ser um prazer ter vocês aí também. É isso, ficamos por aqui hoje, meu querido. Sempre com a perspectiva da próxima. Mês que vem estamos de novo por aqui, é isso? Prazer. Henrique, obrigada, sempre muito obrigada pela sua parceria, né? Foi um presente conhecer você. Eu quero referenciar aqui também a nossa querida Eliane Xavier, que ela é a nossa mestra de física quântica, né? Inclusive está aí com a pós em física quântica, que eu estou lá, estou adorando. Também, o trabalho dele é maravilhoso. Um trabalho maravilhoso, né? E ela é uma pessoa incrível, porque tem um conhecimento muito interessante, profundo, mas é uma simpatia simples, né? Tá fazendo doutorado em física quântica e espiritualidade e ciência da religião, eu acho, enfim. E outro dia ela falou no grupo dos alunos, né, a angústia que vocês estão tendo de tomar conhecimento pela primeira vez, né, para os que estão iniciando esse estudo, os mais novatos, né? Eu também estou tendo aqui, fico babando com os professores da pós e tal. Maravilhosa, né? Então, nossa parceira aqui do NUSP, eu tenho uma gratidão muito grande por ter vocês aqui com a gente. Um beijo no coração de todo mundo, obrigada, né? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, acho que vão assistir, a live fica gravada no Instagram, provavelmente no do Henrique também, e vai para o YouTube, tá? O YouTube do NUSP, essa live fica lá também. Demora um tempinho aí para mas... deixar aquele coraçãozinho, compartilhar com quem aqui. Isso, manda. Ajuda muito a divulgação do nosso trabalho também. Né? Gratidão aí, Ana, mais uma vez pelo convite, pelo carinho de sempre, pela amizade, pela parceria. Gratidão a todos aí que estão sempre nos prestigiando também, a você que é novo, que também é o primeiro encontro. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos aqui. É um grande prazer. Estamos em breve aí batendo papo de novo mês que vem. E amanhã estou no Despertar Consciente aí também. Já fica o convite para vocês. Vamos falar sobre essa. Um beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau.